Pessoal, Montessori é considerada uma metodologia estruturada. Isso é, existe uma abordagem, existe um enxoval, que são os materiais, existem protocolos. E por que eles existem? Para garantir que o que está acontecendo, a dinâmica dentro da sala, atende a maneira do cérebro funcionar, atende a forma que a criança pensa, aprende, se desenvolve. Mas dentro disso, ainda existe um leque grande de flexibilidade, porque cada criança é uma criança, atravessa o seu ciclo de desenvolvimento de uma forma diferente. Você pode olhar isso como a gente olha a plantação de uma semente. Toda semente precisa de terra. Mas que tipo de terra? Que tipo de solo? Toda semente precisa de luminosidade, mas algumas mais ou algumas menos. Toda semente precisa de água, só que algumas mais, algumas menos. Então a ideia aqui é sempre o método se dobrar a forma do cérebro aprender, a forma do cérebro se desenvolver. Então a metodologia tem protocolos para atender isso, lembrando que cada um é cada um tem o seu tempo e o seu caminho. Pessoal, ninguém faz o que quer sempre. Na verdade, você permitir que uma criança faça o que ela quer, nesse sentido de bagunça, de desordem, é uma negligência e é uma coisa muito prejudicial ao desenvolvimento dela. O que a criança tem, sim, é opção de escolha, oportunidade de escolha, dentro de um universo saudável, dentro das atividades e dos materiais que estão disponíveis em sala de aula e que tem um propósito para estar ali. Quando a gente fala de oportunidade de escolha, a gente abraça não só uma questão pedagógica, mas uma questão emocional também. Lembrando que graça e cortesia é uma área fundamental que permeia toda a dinâmica de sala de aula, bem como os nossos combinados. O limite, a ajuda para a criança trabalhar sua autorregulação, suas funções inibitórias. Então é bem diferente fazer o que quer no sentido da bagunça, do desrespeito ao ambiente ou às outras crianças, versus oportunidade de escolher dentre um leque de opções bastante saudáveis. Pessoal, Montessori é uma alternativa, sim, à metodologia tradicional, mas eu não diria que ela é uma alternativa no sentido mais hippie da palavra. Vamos entender isso um pouquinho? Lá atrás, há 200 anos atrás, acreditava-se que a criança nascia uma folha em branco e que cabia à sociedade, à família, aos professores, desenvolver essa criança. Esse desenvolvimento era feito de fora para dentro. Daí que vem o que a gente chama de metodologia mais tradicional, as apostilas, as provas, essas abordagens que muitos de nós experimentamos na nossa infância, na nossa adolescência, tá? Há um pouco mais de 100 anos atrás, em que a gente entendeu que a criança se constrói. Essa construção vem de dentro. A criança já nasce com o ímpeto de aprender, com as ferramentas para aprender. O cérebro não nasce uma folha em branco, ele já vem com muita coisa de fábrica, inclusive temperamentos, traços de personalidade. Então o que a Montessori fez? Ela entendeu como é que isso funcionava. E daí ela se perguntou, ok, agora que eu sei que a criança se constrói, como é que ela faz isso? Daí, a gente tem as bases filosóficas e biológicas do método. A gente entendeu período sensível, necessidade de erro, necessidade de trabalho no concreto, trabalho com as mãos, etc. Passada essa fase, a Montessori deu o terceiro passo. Isso é, agora que eu sei que a criança se constrói, agora que eu sei como que essa construção acontece, a pergunta é, como é que eu preparo o ambiente? Como é que eu abordo essa criança para que este desenvolvimento aconteça da forma mais completa e saudável possível? A base de Montessori é uma só, fisiologia do cérebro da criança. Então, essa é a história do método e essa é a relação aí que a gente consegue traçar entre Montessori
e a educação mais tradicional? Pessoal, essa é uma pergunta que me crava um punhal no peito, que não é verdade. Vamos, primeiro de tudo, entender o que é criatividade? Criatividade é a nossa habilidade de criar o quê? Soluções, caminhos, ferramentas para alcançar um objetivo. Algo que eu precise ou algo que eu quero. Então, basicamente, é a minha capacidade de criar. Como é que eu desenvolvo a capacidade de criar de uma pessoa? Primeiro, te ensinando sobre a realidade. Eu não consigo criar do nada, eu crio a partir de algo. Eu crio a partir do mundo real, entendendo como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas se relacionam, como é que a natureza funciona, que eu vou criando os meus elementos e os meus recursos para criar por mim. E que outros elementos entram nesse processo? Autonomia e autoconfiança. Essas são as raízes da criatividade. Então, por isso que sim, Montessori foca muito em apresentar o mundo real. Primeiro, justamente para alimentar todos esses recursos da criança. Segundo, porque o mundo real é incrível. A gente que acha que a criança adora ser uma princesa, porque a gente comunica isso para ela. O que a criança adora mesmo é entender como é que as coisas funcionam. Por isso que elas perguntam isso sem parar. Como é que o carro anda? Como é que o avião voa? Como é que as coisas caem? Como é que os planetas estão lá em cima? A partir do conhecimento real do desenvolvimento da autonomia e da confiança, a criança tem todos os elementos necessários para trabalhar imaginação e criatividade. Por que Montessori não trabalha fantasia? Pessoal, vamos entender, primeiro de tudo, fantasia é diferente de imaginação e é diferente de criatividade. Fantasia é aquela coisa que geralmente sai da nossa cabeça, do adulto, né? Que não tem alicerces na realidade. Então é o carro que voa, é o trem que fala, é a pessoa que voa. E por que isso não é um foco, não é trabalhado por Montessori na primeira infância? Vou te contar 2 motivos. O primeiro deles, o cérebro da criança muito pequena não é capaz de discernir o que é real do que não é. O processo de aprendizagem ele é extremamente associativo e atributivo. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo um carro na rua, o carro está andando para frente. Eu já atribuo ao carro a capacidade de andar para frente. Daí eu vejo o carro dando ré, daí eu vejo um carro preto, um carro branco, um carro vermelho, e eu vou construindo o conceito de carro. Daí uma vez eu olho um filme que tem um carro voando, eu não sei dizer se aquilo é real ou não, quando eu sou muito pequeno. Eu vou computar ali que carros também voam, que trens também falam, que cachorros também fazem mágica. E isso acaba sendo bastante contraproducente, porque você está, de certa forma, atrapalhando o processo natural do cérebro entender a realidade. Claro que mais para frente, quando a criança já tem seus 5, 6 anos, ela já começa a ter capacidade de discernir que isso aqui é uma fantasia. Daí é uma abordagem um pouco diferente. E o segundo motivo, pessoal, é a valorização do mundo real. Mais interessante para a criança do que ver a princesa no castelo é entender: nossa, papai, como é que o carro anda? Por que você fala no telefone? E eles perguntam isso pra gente toda hora, mas às vezes a gente não percebe que o interesse está ali. Ah, vamos ver o livro aqui da fada, porque fada é tão legal. O interesse está mais do nosso lado do que do lado da criança de fato. Eles são loucos para entender o mundo, para entender o seu comportamento, para entender como é que as coisas funcionam. E cabe a nós dar a eles essa oportunidade.